Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson Bessani, editor do blog, hoje com um vídeo especial. Mas, antes de tudo, peço desculpas pela minha voz, porque eu estou gripado e não sei quanto tempo eu vou levar ainda para curar essa gripe, e ficar esse tempo sem os vídeos é meio complicado. Mas vamos lá então. Antes de nós abordarmos este vídeo polêmico que eu vou abordar hoje, não esquece de te inscrever aqui embaixo, apertar no sininho de notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos, dar um like e olha, gente, comentários abertos para todos aqui no canal do blog, pois lá vem bomba. Bem, o vídeo título abordado no dia de hoje é Pacto com o Diabo na Umbanda. Sim, como fazer? É o que todo mundo estava esperando, não é? Pois bem, vamos aos ingredientes principais para que seja feito o pacto com Lúcifer, Satanás, Diabo ou a denominação que você queira utilizar. Mas antes, pega uma caneta aí e pega um lápis para escrever os principais ingredientes para ser feito o pacto com o diabo na Umbanda. Ok, pegou? Então tá, vamos lá então. Primeiro ingrediente, principal de tudo. Não existe pacto com o diabo na Umbanda. Sim, acabei com todas as esperanças de vocês, não é? Principalmente os evangélicos que deviam estar babando, assim, tendo orgasmos em que finalmente iriam ver um pacto com o diabo num blog ligado a Umbanda ou espiritualismo. Pessoal, não botem comentários aqui embaixo dizendo, eu quero. Gente, não existe diabo para as linhas espiritualistas, ok? Não existe. O diabo é apenas uma entidade inventada pelos cristãos antigos medievais e muito utilizados pelos evangélicos ultimamente para culpar aquele ato ou ser culpado pelos atos em que cometemos por livre e espontânea vontade ou por nossos pecados, pelos nossos desejos, e colocamos a culpa na pobre criatura chamada diabo. Se fosse assim, se o diabo existisse e houvesse este pacto com o diabo, por que o diabo que gostaria de ter a alma de um pobre indivíduo trouxa e pelado, chinfrim, morto de fome, se ele fosse tão poderoso assim, ele podia comprar a alma de líderes mundiais, pessoas que têm algum poder sobre as massas. Apesar de que em relação a isso eu até desconfio, eu não, volto a dizer, não acredito em pacto com o diabo e não acredito no diabo. Mas certas congregações evangélicas que se utilizam o nome de Jesus Cristo para enriquecer e destruir a vida das pobres criaturas, eu acabo às vezes em lapso temporal de milésimos de segundo achando que o diabo existe e essa criatura é o próprio Satanás. Mas, gente, não existe. Não façam besteira. O que acontece vejam bem, eu vou fazer uma explicação espiritualista, ok? Não é lei de Umbanda, não é lei kardecista, nada. É uma experiência de vida vivida por mim mesmo. O que acontece em relação ao aparecimento de certos espíritos e certas criaturas que se denominam o diabo ou o Satanás? Vejamos, primeiro nas igrejas evangélicas. Vê o culto evangélico e o diabo babando, um monte de coisa. É um ator pago para assustar aquele bando de idiota para no final do culto deixar o dinheiro para o pastor, bispo, apóstolo, o que seja, ficar mais milionário ainda, ok? Até porque eu acho engraçado que esse tal Satanás ou diabo aparece em todos os cultos evangélicos e nunca vi Jesus Cristo aparecer em um culto evangélico que seja.
Será que esse tal diabo evangélico tem mais força do que Jesus Cristo? Pensa nisso. Segunda ação: visualização de formas que se transformam e parecem com o diabo. São espíritos trevosos, deformados em grau tão grande, por N motivos, tem gravado aqui no blog, em que utilizam da sua forma horrenda e deformada para assustar os desprovidos de inteligência pessoal, material e espiritual. Se esse tipo de, entre aspas, diabo vermelho, chifrudo, que seja, aparecer na minha frente agora, na forma espiritual, se dizendo ser o diabo ou Satanás, eu vou rir da cara dele. Na verdade, nem aparece para mim porque eu não acredito nele, né? Pois eu sei que ele é um espírito trevoso, um quiumba, um encosto, um espírito sem luz se passando. E a criatura com pouca evolução espiritual, mas com um grau de mediunidade razoável que vê, e já se amedronta e pensa que é o próprio diabo. Outro aspecto também. O próprio diabo ele foi instituído pela Igreja Católica pelos idos do ano 200 e pouco depois de Cristo. Se não me engano, no Concílio de Nicéia. Dá uma olhadinha aí, Concílio de Nicéia, que eu tenho no site aí, no blog, aonde todas as como é que eu posso dizer, as seitas cristãs na época se uniram e formaram, entre aspas, a Bíblia como se conhece. Claro que a Bíblia durante esses séculos teve muita modificação, mas ali foi instituído a forma do capeta, diabo, Satanás, etc. Capeta nada mais era do que uma capa vermelha em que os soldados romanos utilizavam à época para mostrar o grau de status militar que se encontravam. Os altos comandos utilizavam a cor roxa, outros utilizavam violeta, os intermediários usavam uma capa vermelha, e essa capa ela chegava até próximo ali ao joelho, mais ou menos, né? Para ter facilidade na hora da luta. E quem era na época o país que dominava, reinava na época e dominava os povos? Os próprios romanos. Então, ali, para ser aceitas cristãs na época, para endemonizar, formar uma criatura demoníaca que trouxesse terror, se utilizaram da forma do diabo, que eram os pés do deus Baco, que era um dos deuses romanos, né? Que eram os pés de um veado, a capa vermelha do soldado romano e as guampas também, que era do cervo, que era na mitologia pagã. Volto a lembrar um pouquinho aí que pagão é qualquer um que não pense que nem os cristãos. Então qualquer um que não, muçulmano é pagão, budista é pagão, hinduísta é pagão, qualquer um que não pense como eles é pagão. Mas enfim, era um deus da fertilidade, da fartura, da comida, enfim, era uma simbologia que existia entre os celtas e alguns outros povos. Então os cristãos da época se utilizaram destas formas para assustar as pessoas, pois o estudo e o conhecimento teórico prático das pessoas da época era zero, nulo, quase nada, e ainda mais com o medo e a força intelectual dessas pessoas fizeram com que a forma pseudônimo utilizado, diabo, Satanás, capeta, fosse instituído no concílio de Nicéia. Através disso, trazendo grande poder para a igreja, os religiosos, né? Sendo que quem não seguisse as normas técnicas e desse o dinheiro para estes religiosos estaria à mercê do tal diabo, capeta, Satanás, etc., e poderia ir para o inferno. Pois bem, sabendo-se que o tal diabo, Satanás, capeta não existe, entrastes aqui de gaiato
a quem está querendo fazer um pacto com o diabo. Já visto que, se tu entrastes neste vídeo pensando em pacto com o diabo através da Umbanda, pelo simples fato de curiosidade e tipo assim, eu vou ver a besteira que o Emerson Jossan está falando, meus parabéns, tu merece todo o meu respeito. Mas tu entrastes aqui através do título Pacto com o Diabo na Umbanda, em busca de uma melhor vida, demonstrou mais ainda a mediocridade de vida que a pessoa está levando, e a mediocridade intelectual dessa pessoa também está demonstrada nisto. Pode tocar pau em mim aí nos comentários, eu sei que eu estou certo, a verdade dói, e espero que essa verdade sirva para te pôr os pés no chão. Vale lembrar uma coisa também importantíssima em relação a este assunto que eu estou abordando aqui. Os espíritos trevosos, agora vamos abordar o aspecto espiritualista espiritual. Existem várias formas de espíritos, os espíritos de muita luz e os espíritos de poucas luz, né? Existem espíritos com o seu perispírito tão deformado que ele tem formas variadas, desde a de menor energia, que é a forma ovoide. Aí vamos ter que entrar num assunto mais aprofundado sobre a espiritualidade, caso que quem entrou neste vídeo esperando fazer um pacto com o diabo na Umbanda, ela não tenha capacidade intelectual de absorver isso. Então isso aí é um vídeo que eu farei mais tarde. Quem já leu, sabe e compreende o que eu falei sobre isto, parabéns, continua aí neste vídeo, vai entender o que eu vou falar. Então essas formas ovoides, entre outras formas deformadas do perispírito, quando se encontram com o médium ou consciente inconsciente, que eu poderia abordar melhor? Não que seja um médium consciente na parte da incorporação. Por exemplo, estou agora conversando com vocês, como eu sou um médium clarividente, eu poderia agora passar um espírito agora e eu vê-lo. A forma que esse espírito poderia aparecer para mim? Na sua forma normal, não? Espírito normal, como uma pessoa normal, ou se for um espírito que está com a sua energia muita negatividade, né? Ele poderia estar transformado nesta simbologia. Existem espíritos trevosos que têm o dom da materialização, da transfiguração, vamos dizer assim, modificar a sua forma estrutural do seu perispírito e se transformar neste diabo, neste Satanás, a escolha fica o nome de vocês aí. E se apresentar de frente para um médium, para um evangélico, para quem quer que seja, e falar um monte de besteira e dizer que é o diabo, que é o Satanás. Pronto. A criatura com pouco conhecimento espiritual já vai acreditar e vai ter certeza absoluta que viu o Beelzebub na frente dele e ninguém vai tirar isso da cabeça dele. Portanto, gente, para não estender muito esse vídeo, eu pretendo fazer mais 2, 3, 4 vídeos aí relacionados a este assunto. O diabo não existe. Pode ver que qualquer cultura espiritualista no mundo todo, ela diz que o diabo não existe. Sim, existem espíritos trevosos muito ruins, que nem Hitler. Hitler morreu, é um espírito, imagina a energia deste espírito. Bin Laden morreu, é muito ruim, foi uma pessoa muito ruim, é um espírito de uma pessoa muito ruim. Che Guevara morreu, era uma pessoa muito ruim, imagina o tipo de espírito que ele se transformou. O Fidel Castro morreu, Stalin morreu, imagina o tipo de espírito que eles são. Pode-se equiparar energeticamente ao espírito deste diabo ou Satanás. Se eles tivessem algum poder psíquico um pouco mais desenvolvido, eles poderiam modificar a sua estrutura energética, botar uma guampa, ficar vermelho, botar um rabo e dizer que são um diabo. Só que a pessoa que é espiritualizada, ela sabe que não existe.
Somente existe nas linhas cristãs, depois do Concílio de Nicéia, que foi introduzido. Pegaram todas as histórias e escreveram um livro dizendo: ah, mas está na Bíblia que o diabo lá no deserto foi lá e falou com Jesus Cristo. Bem, não esquece que esse livro Bíblia foi escrito 200 anos depois. Então vale tudo, papel vale tudo. E eu faço antes que venham os evangélicos me questionarem. Se Jesus Cristo tinha vários apóstolos, 12, 13 apóstolos, por que somente 4 constam na Bíblia? Quem escolheu tirar os outros apóstolos? Porque as pessoas que colocaram esses apóstolos eram um poder maior de valor, de dinheiro, né, de poder na época, e escolheram o que eles mais tinham interesse em que vocês escolhessem. Que vocês acreditassem. Um comparativo que eu faço hoje, imagina que se a Bíblia fosse escrita hoje, num concílio enorme de cristãos, seitas cristãs, e as seitas cristãs que venceram o que seria introduzido nesse livro Bíblia, seriam tipo assim, o Bispo Macedo, o Malafaia, o Valdomiro Santiago, R.R. Soares, o Papa Francisco, e sei lá, vê outro nome aí hoje aí, né? Qualquer pastorzinho da tua igreja aí. Imagina o que seria introduzido nessa Bíblia hoje. Primeira coisa seria lá, dá dinheiro. Com certeza absoluta. Mas assim como todas as manipulações que foram feitas ali. Então, gente, não existe pacto com o diabo. Qualquer espírito trevoso, espírito em que estará transfigurado na forma plasmática de qualquer tipo de entidade trevosa, ou inclusive na forma em que na época a seita cristã introduziu na forma dos romanos, né, para assustar os outros, é uma mentira. Tu quer vender a tua alma para o diabo? Abre uma igreja evangélica e tira o dinheiro dos menos desafortunados das pessoas. Ou utiliza a tua religião que seja em prol da ganância do dinheiro, para que tu fique rico em cima dos problemas e da fé dos menos preparados emocionalmente, psiquicamente, ou pelos problemas que as pessoas estão passando agora. Ok? Espero para vir num outro vídeo que vai agregar mais ainda, porque eu tenho um monte de coisa aqui instalada já. Eu vou esperar melhorar um pouco essa minha gripe aí, porque tá bem ruim. Eu estou um tempão para fazer esse vídeo e não conseguia. Agora que eu dei uma melhorada na gripe, mas eu vou voltar nesse vídeo aí, ok? Então não adianta, não venham me colocar aí embaixo nos comentários: ah, eu quero fazer pacto com o diabo, porque eu quero. Pacto com o diabo não existe. Quer melhorar a tua vida? Tem um jeito só. Estude, 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 trabalhe, 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 se qualifique, seja uma melhor pessoa, que o universo, Deus, o universo, irá te ajudar. Não esquece de se inscrever, não esquece de apertar no sininho de notificações, não esquece de dar um likezinho para dar um apoio no blog. Peço que não coloquem aí embaixo: ah, eu quero ver pacto com o diabo, que é uma palhaçada, né? Pra mim então é um trouxa. Mas se quiserem dar pau no blog, fazer também o que quiser, os comentários estão abertos aí embaixo. Pois, diferentemente das religiões evangélico, muçulmano, essas religiões xiitas, em que só pode escrever o que eles querem que seja escrito, né? Aqui o blog está aberto a qualquer comentário. Um abraço então de Emerson Gilson, editor do blog, e até o próximo vídeo com essa mesma temática.